Jesus, nós queremos te louvar nessa manhã, nós queremos te bendizer, nós queremos dizer, Jesus, que nós somos apaixonadas por ti. Eu quero te dizer, Jesus, que eu te amo e não há outros amores, não há outros amores, eu não tenho outro amor que não seja o Senhor. Ah, Jesus, obrigada por mais um dia de vida, obrigada por mais esse tempo, obrigada. Obrigada, porque dentro de mim há muita fome, há muita sede de viver exatamente aquilo que o Senhor tem programado. Então vem, Jesus, vem forte, vem profundo, porque nós estamos aqui, eu estou aqui com muita intenção de ser tocada por ti, de ser ativada pelo teu amor. Pode vir queimar, Jesus, pode vir queimar. Eu me torno responsáveis. A chama não vai apagar. Eu me torno responsável. Nos tornamos responsáveis. Sim, Jesus. Vem, Jesus, vem. Eu me torno responsável. Eu assumo meu lugar de responsabilidade. Eu assumo meu lugar, Deus, de envio. Eu assumo meu chamado. Eu assumo a minha missão. Vem, Jesus. A chama jamais vai se apagar. Eu jamais vou permitir que a chama se apague. Jamais, jamais. Então vem. Pai, nós estamos aqui na tua presença para te louvar, para te bendizer, engrandecer o teu santo nome. Dizer que nós te amamos, que nós te queremos e eu te quero. Quero muito a tua presença. Quero muito agradar o teu coração. Quero muito agradar o teu coração. Esse é o desejo do meu coração, Jesus. Essa é a verdade da minha vida. Então, eu coloco diante da tua presença nesse momento e te peço, Abba, vem nos encher, vem revelar a tua vontade perfeita para nós. Revela a tua vontade que é perfeita. Revela os teus planos para nós, revela os teus segredos. Senhor, nós queremos ser, sim, achadas por ti, mas também achadas na nossa sociedade, achadas, sim, Senhor, achadas, encontradas servas, filhas do Senhor, nessa geração, nesse tempo que nós estamos inseridas, Pai. Nós cremos que há um propósito para nós estarmos aqui, há um propósito para nós estarmos aqui reunidos nesse tempo, há um propósito para nós estarmos aqui na cidade, na família, na igreja que nós estamos, na congregação que nós estamos. Ah, Senhor, há um propósito, eu sei disso. E eu te louvo, eu te engrandeço, eu te bendigo por isso. Obrigada, Senhor. Obrigada por mais essa manhã. Eu quero colocar diante de ti o meu dia. Apresento diante do teu altar o nosso dia. Toma a nossa vida. Toma a nossa família, os nossos filhos. Toma esse dia, que esse dia seja produtivo, seja abençoado, edificante. Que nós possamos alimentar a outros, assim como nós temos sido alimentados a cada dia por ti. Que esse dia seja um dia muito especial, muito produtivo, um dia de salvação, um dia de transformação, um dia da manifestação da tua glória. Que esse dia seja assim, eu profetizo em nome de Jesus. Abre o nosso entendimento, Abba. Abre o nosso entendimento, nós queremos compreender a tua palavra. Nós queremos receber a tua palavra para que a gente possa vivê-la. Em nome de Jesus. Obrigada. Derrama sobre nós porção de entendimento, de sabedoria e discernimento. É o que nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom dia. Bom dia. Paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje a gente está aqui para mais um estudo devocional e hoje a gente vai falar sobre Uda, uma mulher que não é muito conhecida na Bíblia, mas que fala demais. Bom dia, Mari, bom dia, minha linda, querida, bom dia. Uma mulher que fala demais ao nosso coração, que nos ensina muito sobre o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo muito parecido mesmo com os dias em que a profetisa Uda viveu. E hoje nós vamos falar sobre ela. Uda também é uma das mulheres que está contidas aqui nesse livro. E nós vamos chegar nele aqui agora,
na página 69, é a página onde está a história aqui de Uda. Amém? Vamos lá? Pega aí o livro, se você tiver, tá bom? Se você tiver, pega o livro, abre ele na página 69, mas a nossa base devocional tá lá em 2 Reis. Na verdade, a história de Uda, ela tá registrada em 2 capítulos, em 2 livros da Bíblia. 2 Reis e 2 Crônicas, tá bom? A gente vai ler aqui em 2 Crônicas. Nós vamos ler em 2 Crônicas, que diz assim, 2 Crônicas, capítulo 34. A nossa base devocional, ela é só o versículo 14 de 2 Reis. Mas como fala só que ela é aqui esposa de Salom, que era guarda do guarda-roupa ali do templo, e era profetisa, e falaram a ela, a gente vai continuar, porque eu quero que, assim, como essa mulher não é muito conhecida, então a gente vai ler toda a história ali, todo o contexto que fala sobre ela, tá bom? Diz assim, ó, 2 Crônicas 34, versículo 21, a gente vai começar a ler, porque é aqui mais ou menos que fala a história de Uda, tá? Deixa eu ver. Olha lá, ó. Versículo 21 diz assim. Bom, o versículo 21 já fala aqui do rei. Vamos a partir do versículo 14? Na verdade, a história, para ela ter todo um contexto, você precisa entender, ler ela a partir do primeiro verso, mas não vai ficar muita coisa pra gente ler, tá bom, gente? Que eu já tô lendo a mais aqui, mas lê a partir do versículo 1, que daí você vai entender, porque o rei Josias foi quem pediu uma direção da parte de Deus, e aí os sacerdotes da época e o secretário que servia ao rei na época foi procurar a profetisa Uda. Então, a partir do versículo 1 do capítulo 34 de 2 Crônicas, você consegue compreender melhor. Mas no versículo 14, para dar um sentido aqui no que nós vamos falar agora, diz assim: enquanto estavam retirando a prata recolhida do templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor, escrito por Moisés. Ilquias disse a Safã, secretário da corte: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã. Safã levou o livro ao rei e relatou: seus oficiais estão fazendo tudo o que lhes foi ordenado. A prata recolhida no templo do Senhor foi entregue aos supervisores e trabalhadores. Safã também disse ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu o livro para o rei. Quando o rei ouviu o que estava escrito na lei, rasgou as suas roupas. Em seguida, deu estas ordens a Ilquias, a Aicã, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaias, e a Safã, secretário da corte, e a Asaías, conselheiro pessoal do rei. Vão consultar o Senhor por mim e por todo o remanescente de Israel e de Judá. Perguntem a respeito das palavras escritas no livro que foi encontrado. A grande ira do Senhor foi derramada sobre nós, pois nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor. Não temos feito o que este livro ordena. Então, Ilquias e os outros homens foram ao bairro novo de Jerusalém consultar a profetisa Uda. Aqui entra Uda, tá bom? Aqui já vai entrando Uda. Bom dia para quem está chegando aí. Nós estamos chegando aqui, hoje a gente vai falar sobre Uda, a profetisa. Estamos estudando, fazendo o estudo devocional de mulheres da Bíblia. Quero te ativar para você permanecer aqui conosco. Se assim você puder e quiser, é claro, tá bom? Olha só, versículo 22 do capítulo 34 de 2 Crônicas, diz assim: então Ilquias e os outros homens foram ao bairro novo de Jerusalém consultar a profetisa Uda. Ela era esposa de Salom, filho de Aras, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela lhes disse: o Senhor, o Deus de Israel, falou: voltem e digam ao homem que os enviou, que assim diz o Senhor: trarei desgraça sobre essa cidade e sobre seus habitantes.
todas as maldições escritas no livro que foi lido para o rei de Judá se cumprirão. Pois o meu povo me abandonou e queimou incenso a outros deuses, e estou grandemente irado com eles por tudo o que fizeram. Minha ira será derramada sobre este lugar e não será apagada. Mas vão ao rei de Judá que os enviou para consultarem o Senhor e digam-lhe que assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito da mensagem que acabaram de ouvir. Você se arrependeu e se humilhou diante de Deus quando ouviu as palavras dele contra essa cidade e contra os seus habitantes. Você se humilhou, rasgou as suas roupas e chorou diante de mim, e eu certamente o ouvi, diz o Senhor. Portanto, só enviarei a calamidade anunciada depois que você tiver se reunido aos seus antepassados e tiver sido sepultado em paz. Você não verá a desgraça que trarei sobre essa cidade e sobre os seus habitantes. Então, eles levaram a mensagem ao rei. Josias mandou chamar todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Subiu ao templo do Senhor com os sacerdotes e os levitas e com todo o povo de Judá e de Jerusalém, dos mais importantes até os mais simples. Leu para eles todo o livro da aliança encontrado no templo do Senhor. O rei tomou seu lugar de honra junto à coluna e renovou a aliança na presença do Senhor. Comprometeu-se a obedecer ao Senhor e a cumprir os seus mandamentos, preceitos e decretos de todo o coração e de toda a alma. Prometeu cumprir todos os termos da aliança escrito no livro. Exigiu o mesmo de todos em Jerusalém e do povo de Benjamim. Os habitantes de Jerusalém fizeram essa promessa e renovaram a sua aliança com Deus, o Deus de seus antepassados. Josias removeu todos os ídolos repulsivos de toda a terra de Israel e exigiu que todos adorassem o Senhor, o seu Deus. E pelo restante da vida do rei, eles não se afastaram do Senhor, o Deus de seus antepassados. Uau! Uau, que lindo! Glória a Deus! É tão importante a gente parar para pensar e refletir sobre essa mulher, sobre o que a palavra de Deus diz. A nossa base devocional era somente um versículo, mas como Uda é uma mulher que ela é bem pouco falada na Bíblia e não muito conhecida da grande maioria de nós, eu quis ler todo esse contexto de Uda, toda a história dela, porque ela fez parte, ela mudou o movimento de uma nação. Ela mudou uma nação. Ela mudou o movimento de uma nação, porque ela falou exatamente aquilo que Deus tinha ordenado ela dizer, não é? Uda, ela foi uma mulher que viveu numa época em que mulheres não eram muito reconhecidas. Mulheres, elas serviam para procriar, para fazer as suas tarefas ali de auxílio, né, de criação de família, de filhos, cuidado da casa. E quem tinha ministérios, aí você vai ver que ela viveu num tempo que ela viveu num tempo que não era comum as mulheres serem alfabetizadas, as mulheres não eram alfabetizadas. Você vai ver que ela viveu num tempo em que o ministério não era comum para as mulheres, né? E você vê que também que na época tinha outros sacerdotes, na época tinha outros profetas. A época de Uda, se você for estudar, você vai ver que a época de Uda era a época de dois grandes sacerdotes. Era a época de Jeremias e Sofonias, entende? Então, Uda, ela foi procurada, assim, eu acredito de verdade que ela foi procurada por causa da evidência que ela dava de ser serva e filha do Abba. Para mim, é isso, dentro daquilo que eu estudo. Ela dava evidências de quem ela era. Era evidente, não era só porque ela tinha um título. Isso para mim é muito forte nesse tempo que nós estamos vivendo hoje. Muito forte. Muito mesmo. Eu quero ler um livro aqui com você para que a gente possa discorrer, tá bom? Vamos lá?
Olha só, no livro diz assim, a gente vai à leitura desse livro aqui, tá bom? Vamos lá? Diz assim: vimos várias mulheres ocupando posições eminentes na história de Israel. Até o trono de Judá foi ocupado por uma rainha por vários anos, Atalia. Lembra, a gente já falou sobre Atalia aqui. Não vimos nenhuma mulher chamada profetisa, exceto Débora, que ascendeu ao posto militar em uma época em que os homens pareciam ter perdido o vigor, servindo-lhes de inspiração. Nessa época de turbulência em Israel e Judá, vemos duas mulheres assumindo posições chaves nos assuntos do Estado. Josabate, preservando a linhagem real em ações ousadas, quando os homens não mostraram seus rostos, e Uda, que deu testemunho do nome de Jeová. Na adoração de Israel, apenas os homens podiam ser sacerdotes. Até mesmo o cordeiro sacrificial tinha que ser macho, não fêmea. No mundo pagão, as mulheres ocuparam lugares de destaque nos círculos religiosos, videntes, adivinhos e síbilas. O oráculo em Delfos e na Pítia estava a cargo de uma mulher. A mulher tem uma imaginação poderosa e sensibilidade. Tem uma intuição maior do que o homem. E parece que ela pode receber enleio e êxtase tão facilmente, ou mais facilmente do que os homens. Na história do povo judeu, existem poucas mulheres que se destacam como profetisas. Vemos uma no reino de Josias. Bom dia, graça e paz para você que está chegando aí. Olha só, nós estamos chegando na página 70 agora, tá bom? Do livro Mulheres da Bíblia. Diz assim o segundo parágrafo: os esforços de Uda parecem ter sido abençoados. Ezequias finalmente reagiu contra a dissolução moral e espiritual que se seguiu a Atalia. Mas essa reação já havia desaparecido sobre Manassés, e o clima moral era terrível. Em sua morte, a reforma foi necessária. Surge então a figura de Josias, com um longo e belo reinado, provavelmente inspirado em Gedida, mas especialmente da profetisa Uda, que encorajou o rei a reformar as condições pagãs do Estado. Uda era uma camponesa comum, casada com Salum, de quem não se sabe mais nada. Apenas da origem humilde de Uda, ela tinha uma grande reputação, pois o rei enviou o sumo sacerdote e outros ministros para perguntarem a ela qual era a vontade de Deus. E o relato nos diz que, graças à sua profecia, Josias foi induzido a renovar o seu pacto com Jeová. Ainda hoje existem Udas, mulheres que se tornaram líderes de causas que pareciam completamente perdidas. Em nossos dias de decadência da igreja, precisamos de novas Udas para fazerem o mesmo trabalho magnífico. Amém! Eu estou toda aqui, ó, sentindo. Uau, que coisa linda! Que coisa linda, meu Deus! Deixa eu te falar uma coisa. A história de Uda, ela está registrada em dois trechos da Bíblia, 2 Reis e 2 Crônicas, e a gente observa aqui que a história fala muito pouco dela. Porém, eu vou falar bem rapidamente, assim, dentro de um contexto, para a gente ficar mais focado no posicionamento, na característica de Uda. Você vê que Uda, ela era uma mulher que era casada, ela tinha sua família. Uda era o autor coloca aqui que ela era uma camponesa. Ela era uma mulher que era uma dona de casa, alguém que fazia seus trabalhos domésticos, que tinha ali as suas tarefas cotidianas. E você observa que Uda, ela estava vivendo numa época muito pontual, não é? Quando a gente para olhar onde que Uda entra, você encontra o rei Josias,
um rei que estava reformando o templo do Senhor, só para que você possa compreender. Você vai ver que ele estava reformando o templo do Senhor e na hora que os trabalhadores estavam ali reformando o templo, eles encontraram o livro da lei. Né? Alguns teólogos dizem que eles encontraram os escritos ali de Deuteronômio, que fala sobre algumas consequências da desobediência, as questões de guerra, coisas assim mais ou menos, tá bom? Mas a gente não vai se aprofundar nisso porque não é isso que a gente está interessado nesse momento. É só para você entender o contexto, para você poder chegar em Uda. E naquela época, o povo estava totalmente assim, vivendo uma apostasia. As pessoas da época já tinham abandonado a fé, já tinham abandonado Deus. Eles já estavam vivendo dentro de um hábito, de um costume pagão, eles já estavam acostumados ali com os costumes daquele povo. Né? O povo também, naquela época, eles estavam vivendo também uma desobediência. Eles viviam uma desobediência muito grande, eles já não obedeciam mais a Deus. E você vai ver que até os sacerdotes da época, os levitas da época, todas as pessoas, num contexto geral, eles tinham abandonado ao Senhor e estavam vivendo uma apostasia. Quando a gente traz para os nossos dias de hoje, nós não estamos muito diferentes. Nós não estamos muito diferentes, né? Você para observar que a época que o rei Josias ele colocou para que todas as pessoas começassem a renovar, começassem ali a restaurar o templo, quando um sacerdote encontrou o livro, mais alguns outros ministros e o secretário trouxe até o rei, e a palavra fala que eles leram para ele, né? Quando eles leram o livro para o rei, a palavra fala que o rei ele rasgou suas vestes, ele se humilhou, ele começou a chorar, ele se arrependeu, porque todos eles tinham abandonado, os antepassados tinham abandonado a obediência, abandonado o servir ao Senhor, abandonado a adoração somente ao Senhor. E aí a palavra fala que ele pede para que procure alguém que traga a vontade de Deus. Eu quero que você leve esse livro para alguém ler a palavra e eu quero saber qual é a vontade de Deus para esse tempo. Você vai ver que a palavra fala que eles saíram e foram diretamente para Uda. Eles foram procurar Uda. Bom dia, graça e paz. Dias, bom dia. Glória a Deus. Fica com a gente aí no estudo, amém? Todos vocês são muito bem-vindos. Olha só. E aí você vai ver que a palavra fala que na época, se você for parar para estudar, você vai ver que naquela época tinha dois grandes profetas. Tinha dois grandes profetas que faziam parte da época, né? Que faziam parte do tempo. E você vai ver que era, dentro desses profetas que eram muito conhecidos, muito famosos na época, era Sofonias e Jeremias. Só que eles não foram procurar eles. A Bíblia não fala qual o motivo. Por que eles não foram procurar nem Jeremias e nem Sofonias? Foram procurar a profetisa Uda. E você vai ver que o rei, ele queria alguém que trouxesse a vontade de Deus. Alguém que decifrasse aquilo que estava sendo dito. Entende? E aí você observa que eles não foram para esses profetas. Eu aqui dentro das minhas conjecturas e do meu pensamento, porque eu imagino muito. Eu acho que porque como eles já estavam muito ali, eles já traziam muitas verdades. O profeta Jeremias, ele trazia muitas revelações de juízo para chamar a atenção do povo, para eles voltarem, né, à adoração, voltarem aos pés do Senhor. Mas você vai ver que muitas pessoas também não aceitavam. Então eu acredito que possa ser por isso. Mas a Bíblia não fala isso, tá bom? Isso aqui é por minha conta. E aí você vai ver que eles foram até Uda. Quem era Uda? Uda era a esposa de Salum, um homem que ele era responsável por cuidar das roupas do templo. Então era ele que separava as roupas, né? Vamos dizer, para os homens mais importantes, para as pessoas, para os sacerdotes. Era ele que era responsável de cuidar de toda o guarda-roupa ali, que não devia ser pequeno, né? Ele que era responsável de cuidar daquilo. Eu acredito que eles foram procurar Uda, porque Uda ela era serva. Eu estudando aqui sobre ela, eu acredito que ela foi procurada porque ela era filha.
E ela dava evidências disso. No tempo que nós estamos vivendo hoje, as pessoas, elas estão buscando a palavra de Deus. Elas querem, elas estão sedentas. Tem muitas pessoas sedentas. Mas hoje é tão difícil, né? Se encontrar alguém que realmente traga a palavra de Deus. E o que a palavra fala? Que eles foram procurar a profetisa Uda, só que não era comum. Não era comum mulher ser uma profeta. Não era comum nem mulher ser alfabetizada na época. Você vai ver dentro dos escritos que até reis, tinha reis que não eram alfabetizados. Por isso que ele tinha secretários, por isso que ele tinha alguns oficiais que vinham ler. Tinha alguns reis que não eram alfabetizados. Você vai ver ali que, acho que Safã, se eu não me engano, que era o secretário do rei, foi ele que leu para o rei, né? Foi ele que leu para o rei. A Safã também disse ao rei que o sacerdote Uquias lhe entregou um livro. E Safã leu o livro para o rei. Está aqui no versículo 18 de 2 Crônicas 34. Que ele leu o livro para o rei. Então, não era comum uma mulher ser alfabetizada, né? E ela já tinha essa diferença. E quando a gente fala de profeta, quem era o profeta? O profeta Jeremias, ele é muito falado, né? O profeta Sofonias também da época. O profeta era aquele que anunciava. Quem é um profeta? O profeta é todo aquele que anuncia, né, os planos de Deus, os desígnios de Deus, que traz os recados do Senhor para o povo, seja de forma positiva, né? De forma a você viver um desfrute de uma conquista, vamos pensar assim, ou receber o recado de um juízo, um anúncio de um juízo. Então o profeta, ele tinha a responsabilidade de trazer a vontade de Deus, de trazer aquilo que Deus estava pensando, de trazer os planos de Deus para aquele tempo ou para o tempo futuro. Entende? Isso não era comum para uma mulher. Então, como eles foram encontrar essa mulher? Como o marido dela e ela vivia dentro dessa, né, dentro desse contexto aí mais próximo daqueles que viviam no templo e viviam no palácio, provavelmente eles sabiam da história dela. A paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor. Bom dia, bom dia. Então, ela era uma mulher que as pessoas viam o posicionamento, via o comportamento dela. Por isso, esses homens, o sacerdote e alguns ministros foram até Uda. E aí eles falaram para ela. Eles falaram para ela exatamente como aconteceu. Eles falaram para ela exatamente, eles trouxeram para ela o livro. E eles falaram, olha, o rei quer que você traduza isso daqui. O que o Senhor quer dizer para nós? O que o Senhor está querendo falar a respeito disso? E aí você vai ver aqui, ó, no versículo 23, ela lhes disse, o Senhor, o Deus de Israel, falou, voltem e digam ao homem que os enviou, que assim diz o Senhor, trarei desgraça sobre esta cidade e sobre os seus habitantes, todas as maldições escritas no livro que foi lido para o rei de Judá se cumprirão, pois o meu povo me abandonou e queimou incenso a outros deuses, e estou grandemente irado com eles, por tudo o que fizeram. Minha ira será derramada sobre este lugar e não se apagará. Vão ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor, e digam-lhe que assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito da mensagem que acabaram de ouvir. Você está vendo aqui, ó, ela reconhece que eles foram consultar Deus, eles não foram consultar ela. Então ela tinha a responsabilidade de deixar claro aquilo que Deus disse. Deixa eu te falar uma coisa. Você como mulher, você como homem, você precisa entender que nesse tempo que nós estamos vivendo, eu costumo dizer o tempo do fim, e o propósito nasceu de nós estudarmos as mulheres da Bíblia por causa do tempo do fim que nós estamos vivendo. E o Senhor tem dito muito ao meu coração que nós precisamos ser mulheres no tempo do fim. Nós precisamos ser, no caso os homens que estão aqui conosco, homens no tempo do fim. Que homens? Homens de Deus, filhos de Deus, homens que vão preservar e falar claramente toda a palavra de Deus.
Independente da época, independente do tempo, independente do lugar, independente da circunstância, independente da geração em que está inserido. Ah, nós estamos inseridos numa geração de modernidade, nós estamos inseridos numa geração de tudo virado, que o certo virou errado e o errado virou certo. Porém, a palavra de Deus continua a mesma. A gente observa que o pecado dos nossos antepassados, aquilo que era pecado para os meus avós, para os meus bisavós, continua sendo pecado para mim. E vai continuar sendo pecado para os meus filhos. Então aquilo que é pecado e não muda. Não é por causa das gerações, não é por causa das épocas. Não é por causa das eras que se muda, entende? Então nós precisamos compreender que quando o Senhor ele fala conosco, Ele quer que a gente fale claramente aquilo que Ele tem nos dito. Tem nos dito por meio do quê? Por meio da sua palavra. Deixa eu falar uma coisa. Nós somos pessoas nesse tempo que nós precisamos ser profetas. Deus procura os profetas nessa geração. Uda foi uma mulher que ela não tinha o título de profeta, ela não tinha o título de apóstolo, ela não tinha o título de pastor, ela não tinha o título, de bispo, ela não tinha esses títulos. Ela não tinha título de missionária, não, ela era uma profetisa. Mas por quê? Porque ela manifestava a palavra de Deus. Ela era uma mulher que era serva de Deus, mas que era filha do Abba também, filha do Pai, sabe, do Criador. Ela era uma mulher que ela profetizava a palavra de Deus. Então, para as pessoas procurarem ela, provavelmente ela profetizava e não dependia de título. É o que nós precisamos compreender nesse tempo. Mulheres no tempo do fim, pessoas no tempo do fim. Não pode ficar baseado em cima de títulos. Olha só, o pastor está transbordando. Vamos ver. Fato, o grande erro dessa geração presente, estar buscando fontes diferentes. É verdade, pastor. É verdade, é isso mesmo. Exatamente isso. Esse é o nosso erro, né? A gente buscar escapes, a gente buscar, muitas vezes, assim, o que nos favorece, o que mais vai agradar geral. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu paro para pensar isso e eu acredito que o pastor aqui compartilha, né? Desse pensar. Hoje a gente para observar, a gente vai ver um evangelho, uma graça muito barata, né? Uma graça que parece que não custa nada. A gente está vivendo um tempo que tudo pode, tudo é permitido, até mesmo dentro da casa do Senhor. Deixa eu falar uma coisa, isso é sério. Essa história de Uda para mim também tem, tem me pegado tanto. Por quê? Até entrando nisso que o pastor está falando. Porque naquele tempo, você vai ver que os sacerdotes e os ministros, os trabalhadores que estavam reformando o templo, eles encontraram a palavra de Deus perdida dentro da casa de Deus. É forte, né, pastor? É forte. Porque olha só, o pastor comenta aqui, né? O grande erro dessa geração nossa é estar buscando fontes diferentes do que é a palavra. E você vai ver que a palavra estava perdida dentro da casa de Deus. Eles encontraram a palavra de Deus perdida lá dentro. Hoje nós estamos vivendo nesse tempo, e o que nós estamos vivendo? Que nós estamos muitas vezes dentro dos templos, nós estamos muitas vezes dentro da casa de Deus e a palavra lá dentro está perdida. A palavra ela não é cumprida, ela não é falada claramente da forma que Deus fala. Olha, a gente vai observar que hoje é muito comum dentro das igrejas, e infelizmente isso não pode ser comum dos filhos, dos sacerdotes, dos profetas dessa época. Não pode ser comum, não pode ser natural o divórcio. E aí a gente para observar que hoje dentro de muitas congregações o divórcio passou a ser normal. Não deu mais certo, separa, só muda de igreja porque fica aquele clima, cada um vai para um lado, aí se casa com outra pessoa que também está com outra família destruída. E não! Quando a gente começou esse devocional aqui, a gente falou sobre Abigail, a gente começou falando sobre Abigail. E a primeira coisa que Deus falou comigo é que Abigail, por mais que ela tinha um relacionamento muito difícil com o homem, o seu marido, que ele era, a Bíblia fala que ele era filho de Belial, ela não abriu mão de princípios, ela não abriu mão dos valores eternos, ela continuou até o fim. Ela continuou até o fim. Qual é o fim do matrimônio? A morte, um dos dois. Um dos dois. Quem morrer primeiro, pronto, acabou a missão do matrimônio.
não é? E hoje a gente para observar que virou por qualquer coisa. E você vai ver que os fariseus da época de Jesus, eles perguntaram também para Jesus, viu? É possível, pode-se divorciar por qualquer coisa? Não é? Exatamente, tempos de relativismo, é isso. E nós não podemos, né? Você sabe que no tempo que nós estamos vivendo, nós vamos evidenciar que nós somos profetas, profetisas, pela evidência do nosso comportamento de viver, pela nossa forma de ser, e não pelos títulos. Porque você vai ver que os títulos hoje, muitas vezes, até eu disse isso certa vez para uma pessoa aí, né? Quando a pessoa estava falando, a gente estava falando, acabou surgindo assunto de política, e aí ela falou, sobre um candidato, quem você vai votar? Eu falei, olha, eu não voto em ninguém que vai contra os meus princípios, os meus valores, eu não voto em ninguém que é contra a família. Ela falou, mas esse seu candidato aí, no caso é o nosso presidente atual, Jair Messias Bolsonaro, que eu continuo orando por ele, continuo orando pela nossa nação incessantemente, continuo em guerra pela nossa nação. Aí ela falou, mas ele me chamou, porque ela é médica, né? Ele me chamou de açougueira. Eu falei, amada, não coloca isso no coração, porque... Eu falei para ela, porque foram formas que ele acabou falando, e a comunicação, se a gente não sabe se comunicar, a gente não se relaciona. E por causa da forma dele se comunicar, ele acabou tendo um problema aí com o povo, né? Eu falei para ela, porém, o fato dele ter dito, né, ter te incluído aí como, de repente, alguém que não exercia a função na medicina correta, vamos dizer assim, não quer dizer que você é isso. Aí eu disse assim para ela, você sabe que eu me movo vocacionalmente como pastor na igreja onde eu congrego, e muitas pessoas, quando sabem que eu me movo hoje cuidando de algumas mulheres e algumas crianças, porque eu também atuo no Ministério de Adolescentes e no Ministério Infantil, tem muitas pessoas que me chamam de ladra, e eu não sou. E não é por isso que eu vou viver. Então você para observar que quando dentro de um contexto, quando coloca tudo no bolo, as pessoas vão nos associar àquilo que é de pior. E o que vai mostrar que eu não sou isso? O meu comportamento, a minha conduta, né? A minha fala, entende? A minha ideologia, aquilo que eu estou vivendo. Às vezes eu não preciso nem falar nada e nem me posicionar, mas a minha forma de estar vivendo e as pessoas estarem me olhando vai testificar quem eu sou. E eu não preciso ser reconhecida por título nenhum, eu preciso ser reconhecida por Deus. Você vai ver que a palavra de Deus fala que nós precisamos ser reconhecidos por Ele. Daqui, ela não era reconhecida como o profeta Jeremias, como o profeta Sofonias. Eles eram reconhecidos. Mas ela carregava a presença de Deus. Ela falava claramente qual é a nossa realidade de hoje. Por que nós estamos aqui modelando Uda? Porque Uda era uma mulher comum. Uda era esposa. Ela estava vivendo a missão dela. Qual é a primeira missão da mulher? Que a gente falou sobre isso também, né? Quando a gente modelou ali Eva. A missão da mulher é ser auxiliadora. O homem, o governo está sobre ele. Nós somos aquelas auxiliadoras da missão. Que é a missão principal, quem tem a responsabilidade da missão principal é o homem. E olha, o negócio é árduo para eles. Às vezes a gente acha assim que é difícil se submeter. Eu acho também, viu? Para mim não é fácil, não. Tem coisa que eu não gosto, mas eu faço. Mas para o homem eu acho que é mais pesado. É muito mais pesado. Se o homem tiver entendimento, é muito mais pesado. Eu penso assim, abrir um parênteses aqui, olha eu falando já muito, né? Já mudando o foco. Eu acredito que uma mulher, ela não tem dificuldade de se submeter quando um homem, ele é totalmente submetido à palavra de Deus. Quando ele ama verdadeiramente a sua mulher. Que mulher que não se submete? Que mulher que não tem prazer de sabe? Fazer parte da missão de um homem quando ela não se sente totalmente amada. Não é verdade? Não tem dificuldade. Só a gente precisa ter o entendimento. Não é verdade? Deixa eu ver o que o povo transborda aqui. Eu amo ver vocês falando também e me ajudando. Vamos lá.
Ó, a Coutinho falando, bom dia, sua linda, graça e paz. A paz, amada. Terei que sair da live. Deus continue abençoando. Ah, que pena, não gostei. Um beijo, meu amor. Vai com Deus. Deixa Deus te usar nesse dia. Fica em paz. Você é livre. Você é livre. Você não é obrigada a nada, tá bom? Beijo. Vai com Deus, meu amor. Deixa Deus te usar. Transborda onde você for. Em nome de Jesus. Ó, pastor. Com todo respeito, claro. Mas as pessoas estão sendo mais reveladas pelo homem do que por Deus. Paulo falava muito isso para Timóteo. Exatamente. Exatamente. As pessoas estão sendo mais reveladas pelo homem. Infelizmente, né, pastor? Infelizmente. Essa é uma verdade. Por isso que precisa haver os remanescentes dessa geração. Que é o Senhor, que sou eu, que é cada uma dessas pessoas que estão aqui, que vão entrar aqui depois também. Não é verdade? Quando eu paro para pensar sobre Uda, você vai ver que a gente vai ver que ela é uma mulher, que ela era uma mulher comum, que era esposa, que estava vivendo a missão, como eu estava dizendo, né? Missão dela como auxiliadora, como aquela que era ajudadora, mas ela dava evidências de quem ela era. Ela profetizava a própria palavra de Deus. E hoje, nesse tempo, nós precisamos, primeiro de tudo, deixar claro tudo que está escrito na palavra de Deus. Essa é a nossa responsabilidade como profetas nessa geração, nesse tempo. Como homens e mulheres no tempo do fim, a nossa responsabilidade é deixar claro aquilo que Deus disse, aquilo que Deus falou que vai acontecer, aquilo que Deus disse que faria. Você vai ver que a primeira coisa que Uda fez aqui, ela deixou claro. Ela deixou claro aqui o que Deus ia fazer. Deus traria juízo para aquele povo na época. Por quê? Porque eles estavam vendo apostasia. Eles estavam vendo um tempo de desobediência total, não é? E ela deixou claro, ela não teve medo. Ela não teve medo de falar, que é o que a gente vê também a questão do relativismo que o pastor falou aí. Exatamente isso. Não é? A gente vai ver que hoje o povo, as pessoas elas vão falar aquilo que agrada, as pessoas vão falar muitas vezes aquilo que favorece, aquilo que agrada o ego, aquilo que agrada os ouvidos, aquilo que não tira as pessoas de perto. No livro de Timóteo também a gente lê que nos últimos dias, né, as pessoas odiariam essa doutrina, elas rangeriam os dentes quando elas ouvissem, né, a palavra, essa doutrina sendo dita. É o que nós estamos vivendo. O certo, ele virou errado e as pessoas estão odiando. Mas nós precisamos ser aqueles que vamos sim falar claramente a verdade. E é interessante, nós precisamos entender isso, porque profetas, eles não precisam de títulos. Eles precisam viver, eles precisam ser profetas. Profeta, você não precisa ser reconhecido, é só você falar aquilo que Deus te falou, exatamente aquilo que Deus te falou e pôr pra frente. Só que daí entra também aquilo que o pastor tá falando aqui, né? Que as pessoas não, elas estão mais sendo reveladas por homens do que pelas pessoas. Por quê? Elas querem muitas vezes, aí eu penso, se eu estiver errada, o senhor compartilha aí da sua opinião, se for diferente da sua. Mas porque as pessoas estão sendo reveladas a partir do coração de outra pessoa. Não é? Para mim, para nós, o que deve ser a revelação é a partir do que a palavra de Deus diz. E a Bíblia fala que a árvore é conhecida pelos frutos, né? É do bom tesouro, do coração que a gente tira os bons frutos, né? É o que se revela ali. Então, eu paro para pensar também que quando a palavra de Deus ela fala conosco, muitas vezes as pessoas elas não querem falar exatamente aquilo que Deus diz. É aí que é o problema. E aí que a gente entende que a gente não é profeta. Porque profeta não é aquele que diz, viu, eis que te digo que essa semana Deus vai enviar uma porta para você de emprego, um exemplo. Deus pode fazer isso? Pode, com certeza, Deus pode. Mas dentro de um contexto de apostasia e desobediência, a gente precisa ir buscar na palavra o que Deus diz. Porque Deus ele não mudou. Assim como o pecado não mudou dos meus antepassados para mim, e não muda de mim para os meus filhos e netos, os juízos, os mandamentos e decretos do Senhor também não mudam de geração em geração.
não é verdade? Então a gente precisa compreender que a gente precisa falar exatamente aquilo que Deus disse. Exatamente, doa quem doer, fira quem ferir. Essa foi a primeira coisa que Uda deixou claro em Mulheres no Tempo do Fim, homens e mulheres no tempo do fim. Primeira coisa para você revelar um profeta dessa geração, e que é o que está faltando, que é o que está precisando urgente, é declarar exatamente, com clareza, ser bem claro aquilo que Deus está falando. Aquilo que está escrito na palavra, nós precisamos transferir para o povo aquilo que está escrito. Falar daquilo que o Senhor está falando. Em segundo lugar, Uda, ela profetizou ao rei. Ela também profetizou ao rei. Aqui entra aquilo que eu acabei de dizer. Por exemplo, a pessoa fala, eis que te digo que vai se abrir uma porta para você. Deus pode fazer isso. Deus pode nos usar para isso. Mas tem todo um contexto dentro daquilo que você já viveu. Por quê? A palavra fala que o rei, ele se humilhou. Olha lá, vamos aqui de novo. Ó. Versículo 27, tá? De 2 Crônicas 34. Ainda aqui a profetisa Uda falando. Você se arrependeu e se humilhou diante de Deus, quando ouviu as palavras dele contra essa cidade e contra os seus habitantes. Você se humilhou, rasgou as suas roupas e chorou diante de mim. E eu certamente o ouvi, diz o Senhor. Portanto, só enviarei a calamidade anunciada depois que você tiver se reunido a seus antepassados e tiver sido sepultado em paz. Você não verá a desgraça que trarei sobre essa cidade e sobre os seus habitantes. Então, eles levaram a mensagem ao rei. Aqui é a famosa profecia, né? Que a gente fala, viu? Eis que te digo que o Senhor vai te abençoar tal dia. Mas espera aí, já houve arrependimento? Já houve humilhação? Você está passando nessa jornada para que você possa chegar nesse lugar de honra? Porque ela também, além de falar, vai acontecer. Vai vir uma calamidade, vai vir a ira do Senhor, vai vir sobre todo esse povo, porque eles estão abandonando a fé, porque eles estão desobedientes, porque eles abandonaram o Senhor, porque eles trouxeram costumes pagãos. Vai acontecer. Sim, Deus vai vir com juízo. Vai vir uma grande calamidade sobre essa nação. Vai. Ao mesmo passo, para um rei, para o governador daquela nação, ela falou, mas a palavra de Deus fala que você não vai viver essa calamidade. Essas coisas não vai acontecer no teu governo. Essas coisas não vai acontecer enquanto você estiver reinando. Essas coisas não vai acontecer enquanto você estiver nesse lugar, sabe, de governo. Não vai acontecer. Por quê? Por que o Senhor livrou o rei de passar por tudo isso? E também aquele povo que estava vivendo naquela época, vamos combinar? Por quê? Porque ele tinha se humilhado. Quando ele ouviu a verdade, ele falou, o quê? A palavra fala que ele rasgou as suas vestes, se humilhou diante do Senhor e falou, eu quero ouvir o que Deus tem para falar, eu quero ouvir. Alguém busca a palavra de Deus, pelo amor de Deus, eu quero ouvir. Peça para algum profeta, para algum sacerdote trazer. Gente, quem que levou o livro para a profetisa Uda? Sacerdotes. Sacerdotes que levaram. Então você percebe que na época também o sacerdócio era fraco. Você consegue perceber que, ao mesma medida que tinham profetas fortes, Sofonias e Jeremias, que eram homens que estavam ali, ó, junto do povo, só que o povo também já não na minha concepção, tá? Por mais que eles estavam falando a verdade, por mais que eles estavam trazendo algumas coisas importantes para a época, você vai ver também que as pessoas já não estavam dando ouvido. Talvez o rei também pudesse achar isso ou aquilo de Jeremias, e Deus usou a profetisa Uda, uma mulher para fazer a diferença na sua nação. E aí ela profetizou também sobre ele, porque eu acredito que essa foi a direção de Deus para ela. Então ela falou exatamente, e foi exatamente aquilo que aconteceu. Você não vai viver isso, você não vai viver isso no seu governo. Fica tranquilo, você não vai ver essa calamidade, mas vai vir juízo sobre a terra. Que era aquilo que Jeremias também estava dizendo, né? É tão forte isso para mim. É forte isso demais. Quando a gente para pensar como nação, eu oro pelo Brasil, intercedo pelo Brasil, tem muitas pessoas orando, eu oro todos os dias por cada pessoa que está se manifestando aí. Para mim é forte pensar nisso. Eu sou uma manteiga derretida e falar de nação, falar de... Gente, já pronto. Olha qual foi a atitude do rei depois que essa mulher teve essa atitude. Olha aqui no versículo 29
de 2 Crônicas 34, tá bom? Olha a hora, olha a hora. Quem tem horas? Gente do céu, essa pessoa fala pra caramba. Me ajuda! Qual é a hora que você tem aí? Olha só o que o rei falou, ó. Josias mandou chamar todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Subiu ao templo do Senhor com os sacerdotes e os levitas, e com todo o povo de Judá e de Jerusalém, dos mais importantes até os mais simples. Dos mais importantes até os mais simples. Aí ele fala que ele leu para eles todo o livro da aliança encontrado no templo do Senhor. O rei tomou seu lugar de honra junto à coluna e renovou a aliança na presença do Senhor. Comprometeu-se a obedecer ao Senhor e a cumprir os seus mandamentos, preceitos e decretos de todo o coração e de toda a alma. Prometeu cumprir todos os termos da aliança escrito no livro. Exigiu o mesmo de todos em Jerusalém e de todo o povo de Benjamim. Os habitantes de Jerusalém fizeram essas promessas e renovaram as suas alianças com Deus, o Deus de seus antepassados. Josias removeu todos os ídolos repulsivos de toda a terra de Israel e exigiu que todos adorassem o Senhor, o seu Deus, e pelo restante da vida do rei. Eles não se afastaram do Senhor, o seu Deus, o Deus de seus antepassados. Uau, 7:55, Mari. Nossa, vambora. Olha o que fala no versículo 2 do capítulo 35. Josias também nomeou os sacerdotes para suas atribuições e os encorajou a realizar o seu trabalho no templo do Senhor. Você observa, depois que ele recebeu essa palavra, ele colocou ordem. A palavra de Deus, quando foi encontrada, a palavra de Deus estava perdida dentro da casa de Deus. Quantos de nós hoje estamos vivendo hoje em congregações que a palavra está perdida lá dentro? A palavra de Deus se perdeu lá dentro. Se perdeu como? Ah, mas é pregado, ah, mas tem pregação, ah, mas tem culto. Mas não é falado claramente aquilo que Deus disse, aquilo que Deus quer, sabe? É mudado-se a palavra dentro daquele mundo relativista que o pastor falou aqui, não sei se o pastor está aí ainda, mas dentro daquele falou, nós estamos vivendo numa era, numa época relativista, entende? Então, automaticamente a palavra vai se perdendo dentro da igreja, a gente passa a ouvir ou compartilhar a palavra de forma que vai favorecer, que vai agradar para manter as pessoas ali. Nós estamos chegando nos dias do Senhor. Nós estamos nos tempos do fim. Nós estamos. Tem muitas profecias que já se cumpriram para que o arrebatamento aconteça. Muitas profecias. E eu quero te dizer que no início, os profetas, os apóstolos, eles foram perseguidos. Não vai ser diferente conosco. Nós vamos passar muitas situações. Muitas mesmo. E aí, nós estamos relativando, estamos estando num ambiente de relativizar a palavra de Deus, ou estamos fazendo exatamente aquilo que Deus disse? O que nós podemos aprender com Uda, essa profetisa que deu evidência, sendo uma mulher comum, vivendo o chamado da missão da sua casa, da sua família? O que a gente aprende com essa mulher? Que nós não podemos abandonar a nossa comunhão com Deus. Ei, amado, ei, amada, mantenha a sua comunhão com Deus. Mantenha a sua conexão com o Pai. Não abra mão dos seus momentos devocionais. Não abra mão da leitura bíblica. Não abra mão. Não abra mão dos seus momentos de oração. Deus, ele fala com você quando você lê a palavra dele. Você fala com Deus quando você ora. Você obedece a Deus quando você cumpre a palavra, aquilo que ele te disse. Entende? Quando você faz exatamente aquilo que ele te ordenou. Você precisa manter a sua comunhão com Deus independente do ambiente, independente do lugar, da circunstância. Você precisa manter a sua comunhão com Deus. Uda era uma mulher que mantinha a comunhão com Deus mesmo dentro da casa do Senhor. A palavra estando perdida, ela mantinha a comunhão com Deus. Em segundo lugar, o que a gente aprende com Uda, que ela foi uma mulher que marcou a geração dela. Ela marcou a geração dela. Olha o que fala aqui no versículo 33. Josias removeu todos os ídolos repulsivos de toda a terra.
de Israel, e exigiu que todos adorassem ao Senhor, o seu Deus, e pelo restante da vida do rei, eles não se afastaram do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Se você continuar lendo aqui, olha, você vai ver no capítulo 35, você vai ver, ó, no versículo 4, apresentem-se para o serviço de acordo com as divisões de seus antepassados, por famílias, conforme a instrução de Davi, o rei de Israel, e de seu filho Salomão. Você vai ver aqui, depois, começa a ler o capítulo 35, você vai ver que todo o povo começou a se movimentar para fazer a festa, a celebração da Páscoa. Todo o povo começou, todo Israel, não teve um da nação que não participou. O Senhor fala aqui, olha, versículo 8, os oficiais do rei também deram contribuições voluntárias, né? O povo, todos os líderes, o povo, versículo 13, assaram o cordeiro da Páscoa. Versículo 17, todos os israelitas presentes em Jerusalém celebraram a Páscoa e a festa dos pães sem fermento por 7 dias. A Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira desde os tempos do profeta Samuel. Nenhum dos reis de Israel havia comemorado a Páscoa como o rei Josias, com todos os sacerdotes e os levitas, com todos os habitantes de Jerusalém e o povo de todo Judá e Israel que estavam presentes na cidade. Essa comemoração de Páscoa ocorreu no 18º ano do reinado de Josias. Ei, mulher no tempo do fim, ei, homem no tempo do fim, marque a sua geração. Marque a sua geração. Você é alguém de influência. Você é alguém de influência. Você pode sim influenciar gerações. Você pode sim influenciar. Primeira coisa que Uda fez é se manteve em comunhão com Deus. E porque ela se manteve em comunhão com Deus, Uda marcou a geração dela. Uda marcou o tempo dela. Ela mudou toda, sabe, a movimentação de uma nação naquela época, porque ela, em comunhão com Deus, Deus revelou para ela exatamente o que ia acontecer. E naquele tempo, o que o rei Josias fez? Vamos celebrar a Páscoa, vamos renovar a nossa aliança. A palavra fala que todos eles renovaram a aliança com o Senhor. Jerusalém fizeram essa promessa e renovaram a sua aliança com Deus, o Deus de seus antepassados. Você é alguém que pode influenciar a sua geração. Amém? Você é alguém, sim, que pode manter a presença do Senhor aonde você estiver, se você estiver em comunhão com Ele. Que você seja um profeta dessa geração, que você seja uma profetisa dessa geração. E não por causa de títulos, não por causa de títulos, mas porque você tem comunhão com Deus e porque você fala exatamente aquilo que Ele te disse, porque você fala com clareza aquilo que Ele está te falando. Você vai ser uma profetisa nesse tempo do fim, para você encontrar a palavra de Deus, se ela estiver perdida no templo onde você congrega. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos chama para sacerdócio, o Senhor nos chama para esse tempo sermos profetas. Abba, querido, obrigada. Como o Senhor me ensina com essa mulher, como eu aprendo com Uda. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de modelar Uda, a profetisa. Nos ensina, Senhor, nos ensina a nos mantermos em aliança, em sensibilidade também, porque ela era uma mulher sensível, intuitiva à tua presença. Ela buscou a direção do teu Espírito. Num tempo, Pai, onde a apostasia dominava, assim como nos dias que nós temos vivido. Num tempo, Pai, onde que era muito comum, era natural a desobediência. Ah, meu Pai, ela se manteve ali, em comunhão com o Senhor, obedecendo a Tua palavra, obedecendo suas ordenanças, os Teus princípios, ela se manteve. Nós queremos, nesse tempo que também é tão difícil, Papai, nos mantermos assim como Uda, nos mantermos nesse lugar de intimidade, nesse lugar de comunhão, nesse lugar de revelação,
nesse lugar de revelações. Nós sabemos que o Senhor tem segredos grandiosos para nos entregar. Mas a partir do momento que nós tivermos essa comunhão, nessa mútua comunhão com o Senhor, Pai, nós te pedimos, nos ensina a viver como profetas nessa geração, nos ensina a viver como profetisas nessa geração. Enche as nossas vidas, Pai, de coragem, de ousadia, papai, para que a gente possa falar com clareza exatamente tudo que o Senhor tem nos dito. Pai, nos enche de coragem e ousadia para nós marcarmos a nossa geração, influenciarmos a nossa geração. Em nome de Jesus, eu quero ministrar, quero liberar essa palavra aqui sobre a vida de cada um dos meus irmãos que me ouve. Que eles se encorajem, em nome de Jesus, dentro dos dons e dos talentos que eles carregam, que eles têm. Que eles comecem a entregar a mensagem por meio do dom e do talento que eles têm. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É o que eu te peço, Abba, que nós venhamos ser como Uda, que marcou a geração dela e que fez com que toda uma nação mudasse, se rendesse ao Senhor. Adorasse ao Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Nós modelamos hoje Uda, para que vivendo dentro de um contexto familiar, nós venhamos ser profetisas. E que nós venhamos ser procuradas, Pai, tanto por aqueles que são importantes, como aqueles que são simples. Porque foi isso que aconteceu com Uda. Ela sendo esposa, ela vivendo o chamado dela, vivendo a responsabilidade como mulher e esposa, ela foi reconhecida como profetisa. Então eu coloco diante da tua presença, Senhor, as nossas vidas e assumimos esse lugar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vocês, seja sobre todos nós, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero te ativar, você fazer a diferença, porque você pode mudar a história da sua nação, assim como Uda mudou a história de Israel, de Jerusalém. Amém? Eu queria, antes da gente encerrar, eu queria interceder pelo Brasil. Vamos interceder aqui? Pai, nós queremos orar pela nossa nação. Nós queremos interceder pela nossa nação. E pedir, Senhor, tem misericórdia do Brasil. Tem misericórdia da nossa nação. Pai, nos livra da calamidade. Nos livra do caos. Assim como o Senhor fez, papai, no reinado de Josias. Senhor, nós queremos profetizar. Nós queremos profetizar as tuas bênçãos manifestas sobre o Brasil. Nós queremos te pedir, Senhor, que haja arrependimento, que haja humilhação do nosso presidente, para que a gente possa viver milagres. Nós oramos, Senhor, e te pedimos, Pai, nos livra do caos. Nos livra, Pai, nos livra, Senhor, da escravidão. Nos livra, Senhor, nós te pedimos. Nós queremos te pedir, Senhor, envia um escape, um livramento, uma estratégia, sabedoria, discernimento, papai, envia-nos para cada profeta, para cada sacerdote nessa nação. Senhor, eu quero te pedir que cada um de nós, profetas, sacerdotes, reinos, governadores, seja governador de um estado, de uma cidade ou até da nossa nação, que eles se arrependam, é o que nós te pedimos. Oh Senhor, tem misericórdia de nós, alcança-nos, Pai, com teu favor, dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito, é o que nós te pedimos. Envia-nos um recurso, envia-nos o suprimento para cada filho teu nessa nação, que teu nome seja glorificado, que o teu plano seja feito. Senhor, eu quero te pedir, abre a mente de cada filho teu. Senhor, eu quero te pedir, livra, Senhor, homens e mulheres, crianças, jovens, do medo, da covardia. Livra, Senhor, que homens e mulheres de Deus se manifestem
como filhos, como sacerdócio, como reino, em nome de Jesus. Eu abençoo o Brasil, eu abençoo a minha nação, eu abençoo o presidente Jair Messias Bolsonaro, ainda governando a nossa nação, abençoo cada ministro, abençoo cada deputado estadual, federal, abençoo cada governador, cada prefeito, cada vereador, cada pessoa que está em condição de governo nessa nação, abençoo os senadores. Oh, meu Deus, traz a luz, traz o arrependimento e a verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe. Fica na paz. Obrigado por você estar comigo aqui até agora, orando e aprendendo mais da palavra do Senhor. Um beijo.